Algo sombrio se move nas sombras do hemisfério ocidental. Em portos obscuros, em docagens que não aparecem nos mapas oficiais, forças paramilitares e soldados se misturam, cartéis e tropas, lado a lado, em uma coreografia de poder que Washington jura não existir. Chamam isso de coleta de inteligência ou operação antinarcóticos. Mas as evidências apontam para algo muito mais sinistro. Um plano militar ilegal, orquestrado em silêncio, com objetivos que ninguém ousa nomear em público. As primeiras pistas vieram de imagens de satélite, onde navios mercantes são descarregados em ilhas privadas, com contêineres marcados para bases que oficialmente não constam em nenhum inventário. Em relatórios internos vazados, há menções a acordos de cooperação, com atores locais que, na verdade, financiavam e armavam milícias. Fontes anônimas, dentro e fora do governo, falam em operações clandestinas que envolvem a movimentação de armamentos, o treinamento de combatentes e até o uso de pilotos paramilitares disfarçados de civis para missões de tiro livre sobre territórios contestados. O pavor cresce quando se percebe a extensão. Aeroportos regionais usados como plataformas de envio, contratos obscuros concedidos a empresas de fachada, transferências bancárias que circulam por paraísos fiscais e oficiais com crachás que nunca deveriam ter ordem de acesso a armamento. Pergunta inevitável: quem realmente puxa os fios? A narrativa oficial diz que é apenas uma guerra contra o tráfico. A narrativa real, segundo documentos que vazaram, é de uma tentativa coordenada de manter zonas de influência, facilitar golpes regionais e instalar governos amigos por meios que fogem totalmente ao escrutínio público. No terreno, o efeito é devastador. Cidades costeiras viram áreas militarizadas. Líderes locais são coagidos a aceitar convênios que nunca foram votados. Há relatos de execuções sumárias e de misturas perigosas entre forças regulares e grupos criminosos. A população, acuada, se pergunta quem pode salvá-la quando aqueles que deveriam proteger se tornam parte do problema. E o pior, quando a imprensa procura respostas, portas se fecham e arquivos desaparecem. Quem pergunta incomoda. As forças que deveriam ser transparentes se escondem atrás de sigilos e declarações cuidadosamente construídas. Analistas de defesa que tentam levantar essas operações são intimidados. Promotores que abrem investigações encontram obstáculos institucionais, e nas comissões parlamentares, as versões mudam como caixas pretas reprogramadas. O cenário lembra histórias sombrias do passado, mas com uma diferença. Agora há tecnologia, satélites e redes que permitem que a encenação seja mais limpa, mais eficiente e muito mais letal. Se isso for verdade, estamos diante não apenas de crimes isolados, mas de uma reestruturação clandestina do poder. Uma nova forma de guerra, onde o Estado se mistura com o criminoso, onde operações de fachada servem para fins estratégicos. Uma era em que cartéis e tropas se transformam em instrumentos de política externa, e ninguém, ao que parece, está disposto a admitir que o jogo mudou. Inscreva-se e venha decifrar este tabuleiro conosco agora urgente. As informações começaram a vazar lentamente. Primeiro um relatório, depois uma conversa interceptada e, por fim, um vídeo amador mostrando o que parecia ser uma operação militar secreta em território estrangeiro. Soldados americanos, sem insígnias visíveis, desembarcando de helicópteros em áreas dominadas por cartéis. O áudio, abafado, revela ordens em inglês e espanhol misturados, um código híbrido de comando que nenhum manual militar reconheceria oficialmente. O vídeo foi rapidamente derrubado das plataformas, mas cópias circulam em redes privadas, analisadas por especialistas que dizem o óbvio. Aquilo não era uma missão de combate ao tráfico, era uma incursão paramilitar. As investigações independentes mostraram que, em pelo menos 4 países da América Latina, pequenas forças locais estão sendo treinadas por consultores de segurança, ligados a empresas terceirizadas com contratos milionários com o Departamento de Defesa dos EUA. O padrão se repete: contratos secretos, acordos de confidencialidade e uma linha muito tênue entre o legal e o ilegal.
Em muitos casos, esses mesmos consultores aparecem como intermediários em rotas de contrabando de armas e drogas. O tráfico, que deveria ser combatido, virou instrumento de poder geopolítico. A ironia é brutal. Os Eboleucha, que se apresentam como guardiões da lei internacional, parecem usar o caos como ferramenta de controle. Cada país enfraquecido por conflitos internos se torna um campo fértil para acordos e bases improvisadas. No discurso, é ajuda humanitária. Na prática, é domínio estratégico mascarado. Enquanto isso, líderes regionais são coagidos, por medo ou por dinheiro, a permitir o avanço dessas forças. Os que resistem desaparecem, caem em escândalos fabricados ou são substituídos por aliados mais cooperativos. O ponto crítico veio quando uma dessas operações deu errado. Um barco foi interceptado com armamento pesado destinado a um grupo supostamente ligado a um cartel, mas a munição era de uso exclusivo das Forças Armadas do Zeuara. As marcas estavam intactas. A explicação oficial foi confusa, contraditória e rapidamente abafada. O governo alegou que o carregamento havia sido roubado, mas nenhuma investigação independente confirmou. Ao contrário, o silêncio foi a resposta. Silêncio de Washington, silêncio da ONU, silêncio dos meios tradicionais. Por trás desse silêncio há medo e talvez culpa. Porque se for comprovado que há uma aliança entre elementos do Estado americano e grupos criminosos, estaríamos falando de uma violação direta das leis internacionais. E mais do que isso, de um precedente perigoso: o uso de cartéis como exército informal para fazer o trabalho sujo que não pode ser assumido oficialmente. Uma manobra clássica de guerra híbrida, disfarçada de cooperação. Mas o mais perturbador é o que vem a seguir. Relatórios sugerem que essa rede está se expandindo. Bases discretas na Colômbia, Panamá, Honduras e até na Guiana estariam recebendo equipamentos de apoio logístico. Mapas interceptados mostram zonas marcadas como rotas secundárias de abastecimento, todas convergindo para um ponto em comum: a fronteira da Venezuela. O que isso significa? Um cerco estratégico? Uma operação futura? O xadrez político está montado, e cada movimento parece calculado para cercar Maduro sem declarar guerra oficialmente. Inscreva-se no xadrez político, porque o que está por vir pode mudar completamente a dinâmica da América Latina. E talvez do mundo. O mundo já viu operações secretas antes, mas nenhuma com essa ousadia. O que está acontecendo agora nas sombras da América Latina parece mais um roteiro de filme, só que é real. De acordo com fontes dentro da própria inteligência americana, parte dessas manobras é coordenada não diretamente pelo Pentágono, mas por uma estrutura paralela, uma teia de interesses que mistura contratados civis, ex-militares e políticos, com conexões em Washington. Eles se apresentam como consultores estratégicos e analistas de segurança regional, mas na prática são a engrenagem de um projeto muito mais sombrio, uma força clandestina destinada a manipular o equilíbrio militar da região. A justificativa é sempre a mesma: o combate ao narcotráfico, o terrorismo, a instabilidade política. Mas quando se observa o mapa das operações, o padrão é evidente. As zonas de interesse coincidem com regiões ricas em petróleo, minerais estratégicos e rotas marítimas vitais. A guerra contra as drogas é apenas o verniz moral que encobre uma disputa por influência e recurso. E enquanto o público acredita estar vendo uma cruzada contra o crime, o que realmente está acontecendo é o avanço silencioso de uma política imperial sem bandeira. Em campo, os resultados são devastadores. Povoados inteiros são transformados em zonas de guerra. Grupos armados recebem treinamento de elite sob a desculpa de combater rivais, mas logo voltam suas armas contra governos locais. O caos é o ambiente perfeito para o controle indireto. E o mais perverso: os relatórios mostram que as armas usadas nessas operações não são rastreáveis, são protótipos sem registro, produzidos por empresas terceirizadas, armas fantasmas para guerras fantasma. Um ex-oficial da CIA, sob anonimato, afirmou que essas operações têm um nome interno: Shadow Vector, um programa destinado a neutralizar ameaças emergentes, sem comprometer o envolvimento oficial do Silverwitaio, ou seja, uma forma de travar guerras sem declarar guerra. Isso explicaria por que os relatórios da ONU
e de organizações humanitárias têm encontrado evidências de armamentos e táticas norte-americanas em conflitos onde, oficialmente, os EUA não participam. Enquanto isso, a Venezuela observa e reage. Maduro, segundo fontes do governo, aumentou o estado de alerta nas fronteiras e mobilizou tropas de forma discreta. Os radares do país registraram voos não identificados vindos do Caribe, e há relatos de drones de vigilância sobrevoando áreas próximas a instalações militares. A tensão é palpável e cresce a cada dia. A pergunta que ecoa nos corredores do poder é: até quando o regime conseguirá conter a pressão sem um confronto direto? Os analistas mais pessimistas alertam: um único erro de cálculo pode acender o pavio. Se uma dessas operações for descoberta ou interceptada, a resposta venezuelana pode vir com força total. E Washington, por sua vez, teria o pretexto perfeito para agir em defesa própria. Um cenário de pesadelo para toda a região. Uma guerra não declarada, que pode explodir de um minuto para o outro. E o mais inquietante, há rumores de que parte dessas ações também envolve o México e o Brasil em menor escala. Bases de observação e radares compartilhados, acordos de cooperação técnica assinados às pressas, tudo feito à margem do escrutínio público. O tabuleiro está em movimento, e enquanto os líderes falam em diplomacia, os generais planejam estratégias. Mas há algo ainda mais assustador: o desaparecimento de agentes ligados a investigações sobre esse plano. Jornalistas, ex-militares e até diplomatas foram silenciados. Em fóruns privados, ex-analistas de inteligência alertam que o Shadow Vector não é apenas uma operação militar, é uma rede de influência política. Seu verdadeiro objetivo seria moldar governos e resultados eleitorais em países estratégicos, garantindo que Washington mantenha aliados leais em posições-chave. E assim, o caos deixa de ser acidente, torna-se ferramenta. No xadrez político global, o movimento mais perigoso não é o que se faz às claras, é o que acontece nas sombras, quando ninguém está olhando. E neste momento, as sombras estão se movendo rápido demais.